Já pega o teu café e senta para fazer teu devocional comigo. Pega teu marca-texto e tua Bíblia e abre ela em Mateus 9, 23 ao 27, onde a gente vai ler o versículo sobre Jesus acalmar a tempestade e que lição ele pode nos trazer. E o versículo diz o seguinte: E entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos aproximaram, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele lhe disse: Por que temes, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ou seja, o mar se acalmou. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é a lição que a gente pode trazer aqui? Os discípulos, quando o mar estava revolto, os discípulos eles ficaram com medo de morrer, mesmo Jesus estando no barco. Só que já parou para pensar que quando a gente passa por uma turbulência, quando a gente passa por uma grande provação, a gente tem medo do nosso barco virar? A gente tem medo do nosso barco balançar e a gente morrer no percurso? Mas no final de cada percurso, a tempestade se acalma. Sabe por quê? Porque ainda que o barco balance, ainda que a tempestade esteja furiosa, ainda que as ondas estejam revoltas, Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, não quer dizer que as ondas não vão ser revoltas. Não quer dizer que o barco não vai balançar. Não quer dizer que a tempestade não vai ficar furiosa. Mas quer dizer que quando Jesus está no barco, o barco não vira. Porque Jesus ele não entra numa guerra para perder. Então, nessa parte onde Jesus diz: Por que temes, homens de pouca fé? E com uma só palavra ele repreendeu o vento e o mar e eles se acalmaram. É exatamente como acontece na minha e na sua vida. A gente tende a passar por problemas e a gente acha que o barco vai virar. E aí, passado um tempo, a tempestade se acalma. Porque Jesus ele estava no barco. Porque a gente aprende a colocar tudo nas mãos dele. E quando a gente entrega nossos caminhos ao Senhor, quando a gente diz: Senhor, eu estou passando por tal problema e eu só aguento até aqui, a partir daqui tá contigo, Jesus ele entra no barco. Aí o barco balança, o barco enfrenta ventos, o barco enfrenta mares violentos, mas no final a tempestade se acalma, porque o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, ele é o homem que diz aqui, o homem que faz com que o vento e o mar o obedeçam. Então é exatamente isso a lição de hoje. Ainda que tu esteja passando por um problema, ainda que tua vida esteja extremamente complicada, Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, teu barco não vai virar. Teu barco não vai emborcar. E teu barco não vai bater em nenhuma pedra, porque Jesus, ele controla o mar, o vento e as ondas. E é isso. Que a gente possa ser mais como Jesus e que a gente possa ter um pouco mais de fé nas coisas que ele faz sobre nossa vida. Amém? Que esse devocional seja edificante sobre a minha e a tua vida e que a gente aprenda a entregar nossos caminhos no Senhor. E que ele possa estar em nosso barco, nos abençoando e acalmando a tempestade. Um beijo, até o próximo devocional.